Começando a gravar. Quase que perdi essa aula também por Coloca um esquecimento de gravar. post-itzinho no computador, gravar aula. Se adiantasse, eu até colocava, sabia? Vou colocar para você e vou lembrar então das próximas vezes. Ah, pode ser. Tá aparecendo o quadro ainda? Não, não está. Ah, agora tá. Certo? Tá aparecendo? Agora tá. Vamos repetir então. Nas distribuições, nas variáveis aleatórias que nós tínhamos estudado até a aula passada, né, até o teste, a gente estava trabalhando com variável aleatória discreta, tanto para distribuição binomial, com o teste de Bernoulli, quanto para a distribuição de Poisson. Então, nós calculávamos qual era a probabilidade do aluno acertar X questões em N tentativas. Tanto X quanto N eram números inteiros, né? O X ou era 0, era 1, não existia a possibilidade dele acertar meia tentativa, dele ficar entre 0 e 1 tentativas. Tanto na distribuição binomial, quanto na distribuição de Poisson. As perguntas eram para momentos específicos, né? Para quantidades específicas ou, em palavras mais matemáticas, para valores discretos. Então, era a distribuição de probabilidade para variáveis aleatórias discretas. Hoje, e a partir de agora, nós vamos começar a estudar variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas. Vai ter uma pequena diferença no tratamento matemático, porém nós vamos ganhar abrangência de análise, né? Nós poderemos analisar mais casos. Ok? Então, só fazendo um resumo de que nós vimos até agora, né? Até esse ponto do nosso curso, a gente só tinha estudado variáveis aleatórias discretas e trabalhamos com dois modelos probabilísticos. O distribuição binomial do teste de Bernoulli e a distribuição exponencial de Poisson. No caso da distribuição binomial, quem era a variável aleatória? A quantidade de sucessos em N testes. Então, qual a probabilidade de eu jogar o dado 10 vezes e sair o número 2 nenhuma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e assim por diante? Então, era a quantidade de sucessos em N testes. E aqui era a equação que relacionava x com π de x na distribuição binomial. Na de Poisson, o que muda é que a variável aleatória passa a ser a quantidade de eventos num determinado intervalo de tempo, ΔT. Na distribuição binomial, a variável aleatória é a quantidade de sucessos. Na distribuição de Poisson, é a quantidade de eventos. É importante distinguir isso aqui. Eu vou perguntar sobre isso aqui na prova, ok? Na parte teórica, pode ter certeza que eu vou perguntar sobre isso aqui. E aqui está a equação do modelo probabilístico, a equação que me permite relacionar o valor da variável aleatória x com o valor do P de x, que é a probabilidade de ocorrência daquele valor específico da variável aleatória. Então, nós vimos isso até aqui. Agora, né, a partir de hoje, nós vamos estudar variáveis aleatórias contínuas, né? Distribuição de variável aleatória contínua. Nós até começamos a ensaiar isso lá nas variáveis discretas, quando eu colocava 100 variáveis, 1000 variáveis, aquele nosso gráfico de tendência, ele
ele tendia para um valor de uma curva, né? 10 valores, 100 valores, ia aumentando e a gente chegava numa curva mais ou menos que explicava o fenômeno, né? Então aqui nós vamos chegar a trabalhar com essa curva já, ok? Então aqui só relembrando o que a gente já viu até aqui e avisando que a partir de agora nós vamos trabalhar com variáveis contínuas. Nesse estudo, Certo. dúvidas? Não, tranquilo. Para as variáveis aleatórias contínuas, vai aparecer a necessidade do uso de cálculo integral diferencial. Eu não sei como é que vocês estão nisso aí, vocês já sabem calcular uma integral, pelo menos? Derivados integrais, sim, com certeza. Sei lá, vocês sabem calcular integral de x ao quadrado de x de 0 a 5? Sim, com certeza. 2x, aí você vai substituir o de cima menos o de baixo. Fica 10x sobre 2 dá 5, né? Uma coisa assim. Exato. Então, tem que saber fazer integral dessa função e de funções mais elaboradas, por exemplo, né? Em algum momento vai Mas, ter isso aqui, integral de E de x, perdão, de E de menos x sobre 2 dx. Então, pode ser necessário saber calcular. Essas integrais também, assim, a gente não precisa se preocupar muito, porque os modelos que nós vamos usar aqui, os valores das integrais geralmente estão todos tabelados, né? Então, a gente vai consultar sim, uma tabela com os valores integrais. Às vezes estão tabelados para intervalos, ou hoje em dia, né, nós temos a grande vantagem das calculadoras programáveis que calculam integral. Para quem está no segundo período, é um investimento a se considerar para o curso de engenharia o uso de calculadoras programáveis que trabalham com álgebra matricial, que trabalham com cálculo de integrais definidas, né? É um investimento considerável para quem pretende atuar na área de engenharia, né? Então, no próprio curso, né? Então, sim, com certeza. nós estamos no trabalho, por exemplo, com variáveis aleatórias contínuas, eu vou precisar trabalhar com essas integrais. Integrais do quê? Porque vai aparecer uma novidade aqui. Vai aparecer o conceito de função, densidade de probabilidade e função de distribuição acumulada. Esses dois conceitos, eles não existiam até aqui. São conceitos novos. Obviamente, eu vou perguntar isso na prova também. O que é função densidade de probabilidade? E o que é função distribuição acumulada de probabilidade? E qual a relação entre as duas? O mais importante é entender qual a relação entre as duas. Então, são dois conceitos novos que só fazem sentido aqui para distribuições contínuas, de variável aleatória contínua, né? Nós vamos precisar entender o que é função densidade de probabilidade e função distribuição acumulada, né? Os modelos estatísticos com os quais nós vamos trabalhar, eles são definidos através de uma função densidade de probabilidade, né, que nós vamos ter que integrar para poder achar os valores da função distribuição acumulada. Então, a função densidade, eu integro e acho o valor da função distribuição acumulada.
Esse procedimento de achar uma função e integrar para achar outra função, ou os valores de outra função, é um procedimento que é utilizado quando estamos trabalhando com variáveis aleatórias contínuas e os modelos probabilísticos relacionados ou utilizados com variáveis aleatórias contínuas. Ok? Mais tarde também nós vamos fazer algumas medidas. Mais tarde também nós vamos fazer algumas medidas de centralidade, que vocês já sabem o que é, e algumas medidas de dispersão, que vocês já sabem o que é. Nós apresentamos isso de forma resumida para as variáveis discretas, e nós vamos também apresentar com a forma mais resumida para as variáveis contínuas. Quando eu digo forma resumida, geralmente que são valores já resolvidos previamente, já tabelados, para que a gente use os valores. Então, o que vai ter de novidade aqui, como eu estou trabalhando com variáveis contínuas? Função, densidade e probabilidade, e função, distribuição acumulada. Muito bem. Vamos entender o que é função, densidade e probabilidade. Para cada variável aleatória contínua, existe uma função f chamada de densidade, né, da variável contínua. Então, aqui, ó. Para cada variável aleatória contínua, opa, ficou muito... Para cada variável aleatória contínua, existe uma função f chamada de função densidade de x. Para cada variável aleatória contínua, existe uma função chamada função densidade de x. De tal sorte que, vamos colocar aqui, de tal sorte que para qualquer intervalo AB, a probabilidade de que um valor aleatório de x esteja dentro desse intervalo AB é representado por P de x entre A e B, que é igual à área sobre a função, dentro dos limites apresentados. A gente meio que andou fazendo isso aqui com as variáveis discretas. Não era a área, né? Mas a gente pegava o valor acumulado até ali e subtraía. Eu não sei se vocês lembram dessas contas que a gente fazia, né? Mas agora, como a gente está trabalhando com a variável contínua, ou seja, ela tem valor em todo o domínio, ela vai assumir valores, não só apenas para valores discretos, significa que vai ter uma função chamada densidade da variável aleatória, função densidade da variável aleatória, de tal forma que a probabilidade de um valor dessa variável aleatória cair entre um determinado intervalo, por exemplo aqui, entre 2 e 6, né? A probabilidade de x está entre 2 e 6 é igual à área contida sob a curva entre 2 e 6, que nada mais é do que a integral da curva entre 2 e 6. Dúvidas? Não. Então, o que é uma Tranquilo. Tranquilo. O que é uma função densidade da variável aleatória? Com suas próprias palavras, Paula? Sumiu, né? Repete, por favor. Não, tô aqui, ué.
Então, me defina aí com as suas próprias palavras. O que é que função densidade de variável aleatória? Peraí, professor, agora vai. Agora ficou difícil. Eu não vou saber explicar, não. Olha aqui, é uma função que permite calcular, né, o valor da probabilidade dessa variável aleatória ocorrer dentro de um determinado intervalo. Certo? Então, é uma função. É uma função. Tá, não. É uma função. Não. De tal forma que, para qualquer intervalo dessa função, a probabilidade da variável aleatória estar dentro desse intervalo é igual à área sob a curva nesse intervalo. Olha para o gráfico enquanto eu falo, para ver se vocês entendem. Isso aqui é importante. A função densidade da variável aleatória é uma função, mas não é qualquer função. O que tem de especial nessa função? Ela é uma função da variável aleatória que faz o seguinte, a probabilidade da ocorrência de um valor da variável aleatória entre um determinado intervalo dessa função é igual à área dessa função sob esse mesmo intervalo. Por exemplo, qual a probabilidade dessa variável aleatória x está entre 2 a 6? É igual à área da função densidade entre 2 e 6. Que é igual à integral da função entre 2 e 6. Você consegue explicar, Edgar, o que é função densidade da variável aleatória? Não com essas palavras, mas com as minhas, acho que eu entendi. Você pega. Assim, é uma função. Sim, é uma função que permite calcular o intervalo, o valor da porcentagem, a probabilidade de sair aquele número no intervalo de 4 e 6. E esse resultado é a área abaixo da curva. Exatamente. Né? Pode elaborar melhor, mas é exatamente isso. A função... Okay. Esse é um conceito muito importante para a gente entender quando eu estou trabalhando com variável contínua. Se eu não entender isso aqui, as contas não vão ter nenhum sentido. Né? Vai ser uma coisa completamente alienígena. Então, eu preciso entender o seguinte. A função densidade de variável aleatória, a função da densidade da variável aleatória é uma função, né, que permite calcular a probabilidade da ocorrência de uma variável aleatória dentro de um determinado intervalo. E o valor dessa probabilidade dentro desse intervalo vai ser igual à área da curva, né? Ou a área sob a curva da função nesse mesmo intervalo. Então, de acordo com esse gráfico que eu estou apresentando aqui, para essa variável aleatória x, tem aqui a função densidade da variável aleatória. Se eu quero saber qual a probabilidade de x ocorrer entre 2 e 6, vai ser a área dessa curva no intervalo 2 a 6. Vai ser a probabilidade de 2 a 6. Certinho? Esse é um conceito importante. A gente meio que trabalhou com esse conceito antes, mas é importante. E o que é a distribuição acumulada? Bom, a função distribuição acumulada é mais fácil de definir.
ela vai ser a integral da função densidade variável aleatória. Ela vai ser a integral da função densidade aleatória. Por exemplo, se eu quero saber qual que é a probabilidade da minha variável aleatória estar entre 2 e 6, vai ser a função de distribuição acumulada entre 2 e 6, que é a integral da função densidade entre 2 e 6. Ou seja, a função densidade é a derivada da função distribuição acumulada e a função distribuição acumulada é a integral da função densidade. Eu vou perguntar isso também na prova, ok? A relação entre função densidade da variável e função distribuição acumulada. A função distribuição acumulada, ela é a integral da função densidade. E a função densidade, por sua vez, é a derivada da função distribuição acumulada. Né? Partindo do princípio que vocês estejam familiarizados com os conceitos de integral e derivada. Vocês perceberam que aqui com a variável contínua, o tratamento matemático é outro, né? O tratamento matemático é com cálculo diferencial integral. Sim. Então, se tiver alguma dificuldade aí no cálculo diferencial integral, melhor dar uma revisada, né? Basicamente, nós vamos trabalhar só com duas funções, densidade. Do mesmo jeito, sim, é bom lembrar assim. Na distribuição discreta, eu vou perguntar aqui. Na distribuição discreta, eu tinha x e eu relacionava x com p de x. O que é que fazia esse relacionamento de x com p de x, por exemplo? Qual era a relação de x? O que fazia x se relacionar com p de x? Quem me responde aí? Meio ponto na prova. Repete a pergunta direitinho, professor. Agora você se interessou, né, mercenária? Uai, é lógico. Nada pela ciência, né? Eu falo meio ponto na prova, repete a pergunta aí. É muito mercenária. Vou repetir a pergunta para você. Uhum. Na distribuição discreta, eu tinha a variável aleatória x discreta e eu tinha o p de x, né? O que relacionava x com p de x? Bom, o que dá para saber é que o p de x é a função de x, né? Não. Mas... São duas palavras. Aliás, um artigo e duas palavras. Nossa, aula de português. Agora você ficou com raiva, né? Só porque eu falei mal dessas suas filhas. Aqui, ó. Virou joguinho de sete erros. Como é que fala? Não é forca, não. Forca. Sabe, Edgar? Não prefiro não arriscar. Tá achando que é a mesma coisa. Tipo, X. Mas você não vai perder nada. Arriscar o quê? O que você vai arriscar? É porque eu vou errar. Eu não vou tirar meio ponto, X porque o X é a mesma coisa. Se eu tirasse meio ponto de quem fosse falar você vai... errado. Mas quem tá, errar não perde nada. Qual que é? O X com a diferença, o X com o P de X é porque ele... pode falar. Aqui, ó.
Esse material já estava no AVA, né? Eu não lembro. Tá, né? Vou imprimir. Vou postar hoje. Ah, tá. Não, esse aqui tá, sim. Tá naquele material permanente, que é o livro que eu coloquei lá, que eu estou fazendo para vocês, que é o Estatística Básica para Engenheiros Civis. Ninguém responde? Olha uma dica aqui, ó. Cadê a dica? A dica tá aqui, ó. Não apareceu não para É. vocês? Você não consegue ver a dica porque você não está entendendo. Ah, agora que eu vi a equação. Peraí. Volta lá. Deixa eu ler. Volta lá. Tá aqui. Frequência média dos eventos? Não. Tarará, Eu vou começar a chutar, aí eu vou responder. Não, responda para nós. Nós te damos meio ponto. No modelo, já está achando que eu sou o justo, né? Que você vai me demitir da sua vida, né? Cuidado que a matéria Não, eu sei que acabou ainda. A gente tem uma longa jornada pela frente. Escuta aqui, olha só. Na distribuição discreta, o que relacionava a variável aleatória com a probabilidade de ocorrência da variável aleatória era um modelo probabilístico. Certo? Ou era o modelo de Poisson ou era o modelo de Bernoulli. A gente só trabalhou com esses dois modelos. Agora, na distribuição contínua, o que vai relacionar x com p de x vai ser uma função densidade. Entenderam o paralelo? Então, repetindo, ó, na distribuição discreta, vamos colocar isso aqui. Não está apagando, vamos apagar aqui. Só repetindo para vocês. Vocês trabalharam com isso aqui na distribuição discreta. Na distribuição discreta, o que relaciona x, que é a variável aleatória discreta, com p de x é um modelo probabilístico, que eram aquelas equações lá que eu estava mostrando para vocês. Né? Então, eu conseguia relacionar uma coisa com outra. Agora, na distribuição, vou botar até aqui desse jeito aqui. Nas distribuições de probabilidade com variáveis discretas, nas distribuições de probabilidade com variáveis discretas, a relação entre o valor de x e p de x era estabelecida por um modelo probabilístico. Eita. Por um modelo probabilístico. No caso, nós tínhamos Bernoulli e Poisson. E fizemos vários exercícios disso. Agora, nas distribuições
de probabilidade com variáveis aleatórias contínuas, o que vai acontecer? A relação entre x e p de x vai ser estabelecida pela função densidade de variável. Então, quando a gente estava trabalhando lá com variáveis discretas, a gente pegou o modelo matemático de Poisson, pegou o modelo matemático de Bernoulli e trabalhou lá, fazia as nossas contas. Nós não tivemos que achar esse modelo, certo? O modelo já veio pronto para a gente e nos problemas dizia assim, você pode usar esse modelo. Agora nós vamos ter, no caso de variáveis contínuas, nós vamos também receber quais são essas funções de densidade para cada caso, ou para cada grupo de casos que a gente quer estudar. E aí nós vamos trabalhar com essa função para cada variável, para cada tipo de variável, para cada tipo de problema. Mas existe um paralelo entre a função densidade e aquela função que relacionava lá no caso discreto x com p de x. Então vai ter uma função densidade de Gauss, por exemplo, que é a função que nós vamos usar. É a função densidade de variável mais utilizada na engenharia, por exemplo, e também em outras áreas. Chama-se distribuição normal, distribuição de Gauss, né? Então vai ter uma equação que vai me dar, no caso, eu não vou ter equação. A equação eu tinha quando eu estava lá no caso discreto. Quando eu estou no caso contínuo, a minha equação vira o quê? Uma função. Exatamente, né? 0,2 para você na prova. Era minha dúvida. Né? Maravilha. No caso discreto, eu tenho uma equação que relaciona x com p de x. No caso contínuo, no lugar da equação, eu vou ter uma função. Né? No caso discreto, eu somava os valores. No caso contínuo, eu integro os valores. Mas existe esse paralelo. Certinho? Certinho, muito bem. Eu acho que hoje a gente já estourou até o horário da aula, né? Hoje é uma só, não é verdade? Sim, senhor. É. Agora era para estarmos no... Agora tem a aula do Hélio. Então, por hoje é só, né? Eu vou colocar esse material já está disponível para consulta no livro, mas eu vou colocar a aula gravada também e os slides da aula de hoje lá no sistema AVA para vocês consultarem. Ok? Certinho, professor. Obrigadão. Falou. Grava aí o seu 02 na prova aí, viu, Edgar? Já tá gravado. Porque depois eu não lembro, aí você tem que me mostrar o áudio. Beleza. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Com Deus, senhor. Até a próxima. Boas noites.